O Antigo Egito, uma das maiores civilizações da história, dizia-se que foi construído às custas de milhares de pessoas, subjugadas a chicotadas pelo todo-poderoso faraó, considerado como um deus. Mas será que isso era mesmo verdade? E se a vida dos trabalhadores do Egito fosse diferente do que você aprendeu? No The Infographics Show, vamos descobrir como era realmente um dia na vida de um escravo egípcio. Muitos já ouviram mitos sobre a escravidão no Antigo Egito, como a crença de que escravos construíram as pirâmides ou que Moisés os libertou. Com 12 pragas assustadoras, a história é ainda mais complicada e até um pouco mais estranha. Ela era mais complexa que o tráfico transatlântico de escravos, no qual africanos eram forçados à servidão na Europa e Américas. Como verá depois, elas estão ligadas de um jeito inesperado. Na terra dos faraós, existiam 3 tipos de escravos. Sua qualidade de vida dependia totalmente da categoria em que se encaixava. Primeiro, a pior, escravidão por propriedade. Essa é a forma de escravidão mais conhecida, em que uma pessoa perde seus direitos e vira propriedade de outra. No Egito Antigo, escravos por propriedade eram prisioneiros de guerra das regiões conquistadas, incluindo soldados e civis. Esses escravos eram propriedade do faraó e deslocados pelo Egito quando precisava de trabalho extra. O faraó também podia oferecê-los como presentes a pessoas importantes, como vizires, conselheiros políticos ou nobres da corte. O papiro Harris relatou Ramsés III vangloriando-se das pessoas capturadas em suas conquistas e que agora serviriam aos seus desejos. Trouxe muitos de volta, mãos amarradas atrás das costas diante dos meus cavalos, com suas esposas e filhos, dezenas de milhares, marcados, escravizados e tatuados com meu nome. O rei Snefru é outro faraó que possui extensos registros de ter capturado escravos como despojos de guerra, o que ele fez em 3 campanhas militares separadas na Líbia, Núbia e Sinai. Para os governantes do Egito, possuir e ser servido por escravos era algo tão normal na vida que isso nem mesmo terminava com a morte. Os túmulos dos faraós continham bonecos Shabti encantados, feitos como servos para ganhar vida no campo de juncos e servir seus mestres eternamente. Mas os escravos de propriedade não se limitavam às pessoas capturadas pelos exércitos do faraó durante a guerra. O Antigo Egito, uma das civilizações mais antigas do mundo, estava constantemente se expandindo além das margens do Nilo. E isso gerava demanda constante por mão de obra para seus ambiciosos projetos de construção. Para suprir essa falta, os faraós eram clientes fiéis de mercados de escravos do Mediterrâneo, onde traficantes vendiam prisioneiros políticos de guerras estrangeiras. No que dizia respeito aos faraós, essas pessoas haviam perdido seus direitos à condição de pessoa quando foram capturadas. Quando seu povo te vê como um deus vivo, você faz quase tudo sem punição. Os escravos de bens móveis do Antigo Egito eram basicamente propriedade pública. Eles tinham o pior acordo, sendo forçados a trabalhar na época dos reis. Além de serem maltratados por serem estrangeiros em uma terra nacionalista, também tinham menos meios de encerrar o contrato. Se você nascesse de pais escravizados, seu destino já estaria definido. Você virava propriedade do faraó e começava a trabalhar assim que conseguisse segurar um martelo. Basicamente, havia apenas uma maneira de um escravo de propriedade romper sua escravidão, além de literalmente morrer ou tentar fugir do país na calada da noite. Esse caminho era servir no antigo exército egípcio, embora não fosse garantido. Se servisse com coragem e lealdade, poderia ser autorizado a voltar à sua terra natal como recompensa do faraó. Prisioneiros de guerra foram os primeiros escravos do Antigo Egito desde o Antigo Império, 2613 a 2181 a.C. Outra forma de virar escravo por propriedade era cometer um crime grave punido com trabalhos forçados. Na maioria das vezes, isso durava de meses a anos, mas um erro grave podia custar sua liberdade para sempre. A situação se complica no primeiro período intermediário do Egito, 2181 a 2040 a.C., uma época caótica. O Egito foi dividido em 2 reinos diferentes, o de Waset, no Alto Egito, e o de Hetneset, no Baixo Egito. Nesse período surge a segunda forma de escravidão, servos por dívida. Leis foram criadas nesse período para ajudar na quitação de dívidas. Se você deve muito a um agiota do Egito Antigo,
ou ainda não pagou um empréstimo de um amigo. Nesse período do Egito Antigo e além, era possível quitar a dívida vendendo a si mesmo ou a familiares, como esposa ou filhos, para o trabalho escravo. Um contrato era feito e você ou um familiar se tornava servo do credor por um período acordado, para quitar totalmente sua dívida. Segundo relatos, esse sistema ficou popular para resolver disputas envolvendo dinheiro ou até outros assuntos. Há um registro de um homem que foi forçado à escravidão por não devolver um conjunto de ferramentas de bronze que ele havia pegado emprestado. Se a Blockbuster levasse tão a sério as punições por devolução atrasada de disco versátil digital, talvez ainda existisse. Camponeses sem dinheiro para comida ou abrigo vendiam-se como escravos para viver sob o teto do Senhor e comer de sua comida. Graças a algumas das proteções sociais que o faraó impôs aos escravos, a escravidão no Egito Antigo era uma condição preferível para alguns do que a pobreza no Egito Antigo. Falaremos depois sobre direitos e proteções dos escravos. No Médio Império do Egito Antigo, 2040 a 1782 a.C., escravos asiáticos tornaram-se mais comuns em toda a sociedade egípcia. Eles atuavam como servos, cabeleireiros, trabalhadores rurais, sapateiros, jardineiros e tecelões. No segundo período intermediário, séculos depois, os escravos já tinham caminho para a cidadania egípcia. De acordo com o egiptólogo Dr. Andrei Schweck, a economia do Egito nunca foi baseada na escravidão, como era o caso em Roma. Os trabalhadores forçados não formavam um grupo homogêneo ou coeso. É fundamental entender como os egípcios viam os escravos de todos os tipos. Os escravos não eram vistos inerentemente como algum tipo de casta inferior. Era um estado transitório que as pessoas podiam entrar ou sair sob diferentes circunstâncias. Segundo o Dr. Schweck, os escravos logo se integravam às comunidades onde atuavam e podiam ter bens pessoais. Eram conhecidos por se casarem com egípcios livres, às vezes usando o casamento para conquistar a liberdade. Não existiu algo como as leis de Jim Crow no Egito. No fim, todos eram inferiores ao faraó, seus nobres e altos sacerdotes. Ou seja, a escravidão era em pequena escala, não industrializada. A maioria dos escravos egípcios servia em casas ricas ou ajudava artesãos e comerciantes. Não nos grandes sistemas agrícolas que depois marcaram Roma Antiga ou o sul dos Estados Unidos da América, as características ocidentais da escravidão só surgiram no período ptolomaico, de 305 a 30 a.C. Nesse período, o Egito passou ao domínio grego, adotando uma visão mais helenística da escravidão. A terceira forma de escravidão era o trabalho por conscrição, em termos mais simples. Imagine um alistamento obrigatório para qualquer trabalho, não só militar. Isso se chama sistema de trabalho corvéia. E isso significa que, na maior parte do tempo, você estaria apenas vivendo uma vida comum como um camponês egípcio antigo. No entanto, se o faraó tivesse um grande projeto, desde mineração até construção, extração de pedras e além, e não tivesse mão de obra suficiente para concluí-lo, a ordem desceria pela hierarquia. Oficiais locais recrutariam seus melhores homens para o trabalho. Pode parecer um pouco injusto, mas se envolvesse um trabalho suficientemente qualificado, você seria pago depois. É uma verdadeira zona cinzenta em termos de, se você poderia até mesmo chamar isso de escravidão. Ninguém recrutado sob o sistema Corvé tinha donos específicos também. Era tudo apenas trabalho para o bem do Estado, fazendo parecer mais com a Rússia ou China comunista do que com um sistema tradicional de escravidão. Ingressar no trabalho em um templo era uma das formas pelas quais as pessoas deixavam o estilo de vida escravo, permitindo que você posteriormente declarasse uma isenção religiosa quando fosse chamado para trabalhar. O processo de passar de escravo para trabalhador do templo era conhecido como purificação. Os escravos também eram usados como instrumentos de negociação. Em alguns casos, os escravos por dívida e os escravos de propriedade eram mais propensos a receber apenas comida e alojamento como pagamento. Os que conseguiam ganhar dinheiro podiam economizar e, futuramente, negociar sua liberdade com o mestre. Era raro, mas não era totalmente impossível também. Outra forma de sair da vida de escravo em um acampamento, além do casamento com um egípcio livre, era ser adotado por um deles. Isso o tornaria um cidadão pleno, mas era esperado que agisse como um verdadeiro filho, honrando seus pais adotivos conforme exigido pela sociedade egípcia. A maioria das negociações com escravos ocorria em segredo
e não nos leilões públicos e teatrais como nos Estados Unidos da América, a venda de escravos ocorria diante de autoridades locais com contrato aprovado. A única pessoa que podia ignorar isso era o faraó em pessoa, que basicamente podia fazer o que quisesse. No Egito Antigo, esses caras tinham poucas restrições na sociedade, mas ser escravo lá estava longe de ser fácil. Às vezes, podia ser tão horrível quanto qualquer coisa que você imaginaria ao pensar nos usos sombrios do trabalho forçado na história. Escravos que tentavam escapar de suas condições podiam ser condenados à morte como punição depois de serem recapturados, especialmente se seus senhores não estivessem se sentindo indulgentes no momento. Se você fosse selecionado para o trabalho forçado e decidisse fugir, toda a sua família também sofreria. Esse trabalho ficaria para o parente mais próximo. Quando o faraó queria aquela ampliação no seu palácio perto de Osíris, ele ia conseguir de um jeito ou de outro. Como você deve imaginar, escravos que desrespeitavam os mestres ou se recusavam a trabalhar podiam receber surras violentas. E mesmo que seus mestres não estivessem te punindo, o trabalho por si só já podia ser bastante exaustivo. No Egito Antigo não havia Ministério do Trabalho. Se fosse enviado para uma pedreira, mina ou construção perigosa, não podia ter certeza de voltar em segurança. Esses perigos não eram exclusivos dos escravizados, e poucos trabalhos eram exclusivos para eles, exceto a servidão doméstica para os ricos. Provavelmente, em trabalhos perigosos feitos por escravizados, havia também vários trabalhadores pagos enfrentando os mesmos riscos. Embora, admito, receber adicional de periculosidade é definitivamente um negócio melhor do que enfrentar perigo sem receber nada. A ideia de escravidão no Egito, ou o equívoco sobre ela, remonta aos relatos de Napoleão Bonaparte. Essas ideias distorcidas viraram um manual para donos e comerciantes de escravos no sul dos Estados Unidos da América, nos séculos XVIII e XIX. Na verdade, André Jackson e o chanceler William Harper ficaram obcecados com a ideia de que uma América em ascensão poderia se tornar um novo Egito antigo, com o comércio de escravos sustentando agricultura e construção civil. Eles viam o rio Mississippi como um novo Nilo devido ao solo fértil ao redor. Por isso nomearam uma cidade no Tennessee de Memphis, em homenagem à do Egito. Defensores fervorosos do movimento escravista americano incluem o senador Robert Barnwell Wright e o advogado e político da Georgia Thomas. R. Cobb considerava o Antigo Egito como o modelo perfeito para a Nova América seguir. Nação de reis e hierarquia em que negros eram subjugados como escravos mais de 1000 anos antes de Cristo. Com certeza, eles ignoraram um detalhe essencial. Muitos escravos egípcios eram negros, porque os próprios egípcios, especialmente aqueles que viviam ao longo do Vale do Nilo, eram afro-asiáticos. O Egito, nação africana pré-colonial, frequentemente guerreava com vizinhos. Seus escravos eram negros principalmente por motivos geográficos, não por hierarquias raciais como no sul dos Estados Unidos da América antes da Guerra Civil. Agora, vamos abordar o elefante na sala, ou melhor, as pirâmides na sala. Quando você pensa em milhares de escravos do Antigo Egito trabalhando duro, não os vê construindo estradas ou mercados. Eles constroem as grandes pirâmides de Gizé. Mas será que foram eles ou outra pessoa? A resposta curta é não, mas a resposta mais longa é na verdade muito mais interessante. Para começar, você realmente não deveria se sentir mal por acreditar no mito de que escravos construíram as pirâmides, porque ele existe há milhares de anos. 2 pontos de origem incluem os escritos do antigo historiador grego Heródoto, que nunca deixou a verdade atrapalhar uma boa história. Sério mesmo. Entre historiadores contemporâneos, seus principais apelidos são pai da história e pai das mentiras, sendo este último também um termo bíblico para o diabo. Outra fonte do mito dos escravos das pirâmides é o Antigo Testamento, especialmente o livro do Êxodo. Ele alegava, de forma errada, que israelitas escravizados construíram os grandes monumentos do Antigo Egito, o que é falso. A pirâmide de Amós, a última construída, foi finalizada há cerca de 3.500 anos antes dos israelitas existirem. Pelo menos até onde se sabe. Pense nas pirâmides, a primeira construída há cerca de 4.700 anos, só 300 anos após Stonehenge. Stonehenge parece um trabalho escolar apressado perto das pirâmides. Essas maravilhas arquitetônicas são tão impressionantes
que muitos ainda dizem que só poderiam ter sido feitas por alienígenas. Considere também o contexto em que foram construídas. Eram túmulos dos antigos faraós. Como mencionamos, acreditava-se que os faraós eram encarnações humanas da divindade na Terra. Os egípcios criam que o estado do corpo e rituais funerários eram essenciais para garantir a alma intacta na vida após a morte. Por que o faraó confiaria uma tarefa tão importante a alguém que não fosse artesão ou equipe de construção experiente? E foi exatamente isso que eles fizeram. Projetos eram planejados e supervisionados por funcionários do faraó e realizados por grandes equipes, com mão de obra extra dos vilarejos próximos. Esses trabalhadores formavam grupos de 25 mil atuando em turnos trimestrais. Eles recebiam pagamento pelo trabalho, direito negado aos escravos. E não é só que eles eram pagos, eles realmente eram tratados muito bem, o que, novamente, faz muito sentido. O faraó pensava na alma imortal deles aqui. Evidências arqueológicas das pirâmides indicam que os trabalhadores eram bem alimentados, recebendo bons cortes de carne e muitos jarros de pão para manter a energia. Dormiam em dormitórios feitos especialmente ao redor do local. Na cultura egípcia, trabalhar no túmulo de um rei era considerado uma grande honra. Para alguns trabalhadores era até bem divertido. Próximo à câmara funerária de Khufu, trabalhadores deixaram uma pichação, a Gangue dos Amigos de Khufu. Parece até que deveria ter uma hashtag na frente. Alguns tinham apelidos ainda mais criativos, como os que ajudaram a construir o túmulo do faraó Menkare e assinaram como os Bêbados de Menkare. A estranheza da escravidão no Egito Antigo continua a nos fascinar porque realmente não existem respostas simples aqui. De muitas maneiras, isso mostra como as ideias da sociedade sobre diferentes conceitos mudam e evoluem com o tempo. Ser escravo no Egito Antigo era algo que nem desejaríamos ao pior inimigo. Às vezes, até invejamos o trabalho estável e a proteção social em meio à vida moderna caótica. A vida de um escravo egípcio era brutal, mas fazia parte de uma civilização cheia de mistérios. Veja 50 fatos insanos sobre o Antigo Egito e descubra verdades surpreendentes do mundo antigo ou clique neste vídeo.